Quarentena. Salve, salve, rapaziada! Quarentena com o Neto. Quarentena com o Neto. Muito boa noite! Hoje é com Lucas Araújo. Hoje vamos falar um pouquinho de rádio, vamos falar um pouquinho com relação à trajetória do Lucas na profissão, beleza? Quarentena com o Neto. Que beleza! Excelente noite de terça-feira a todos, beleza? Alô, Lucas, quando você estiver aí disponível, pode mandar um comentário aí, pode comentar, fica à vontade. Tamo junto aí, grande abraço todo mundo que vem chegando. Passamos de 13 mil visualizações aí nas 23, né? Com a de ontem 24 mil, caminhando para, na realidade com a de ontem 24 lives, caminhando para os 14 mil, as 14 mil visualizações, beleza? Bom, hoje é com o Lucas Araújo, o Lucas é repórter da Super Rádio Tupi, o Lucas, opa, grande abraço, Lucas, deixa eu ver aqui. Aqui pra mim não tô conseguindo te adicionar. Tá pelo celular mesmo? Grande abraço aí, Jéssica, pessoal que vem chegando. Grande abração. Lucas, tá pelo celular mesmo? Alô, Melissa, grande abraço, tamo junto. Eu não tô conseguindo te adicionar, Lucas. Vê se consegue ver certinho. Consegui aqui ver teu comentário. Grande abraço, Renan. Tamo junto, meu camarada. Eu não consigo te adicionar. Vê se você consegue sair e entrar novamente na live. Eu não tô conseguindo te adicionar aqui, não. Bom, hoje é o dia de número 120 dessa quarentena no estado do Rio de Janeiro, né? É o dia também de número 113 aqui no município de São João de Meriti. Lembrando que algumas coisas já estão voltando à sua atividade, né? Algumas coisas já estão voltando à sua normalidade. Mas ainda assim, hoje é o dia de número 120 aqui no estado do Rio de Janeiro, belezinha? Lembrando que o Lucas é o nosso 25º convidado, e esse é o nosso 25º programa do Quarentena com o Neto. Tivemos aqui representantes políticos, representantes da economia, né, com relação a empresários, né, empreendedores de diversos ramos. Tivemos veterinária, maquiadora, tivemos empresárias gastronômicas, tivemos cerimonialista, tivemos professor de teatro, né, que também é candidato à prefeitura. Tivemos muita gente boa, muita qualidade. Tá aí no perfil, pra quem tá vendo pela primeira vez, muito obrigado, deixa seu like, se puder compartilhar, compartilha, manda aquele comentário maravilhoso. E se você, que tá aí do outro lado, quiser indicar alguém para ser entrevistado, fica à vontade, indique me chama no mensage, ou indica no comentário, ou enfim, me contacta de alguma forma, que aí a gente pode conversar um pouco mais, e aí, consequentemente, a gente chama para entrevistar, beleza? Lembrando que o Lucas é o 7º entrevistado com relação a rádio, né? A gente tá fazendo aí 2 semanas apenas de rádio, apenas de radialistas, apenas de jornalistas. Começamos com o Renato Alves, diretor comercial da Rádio Saara. Depois vamos para Luiz Borges, narrador oficial do Fut7 e também narrador da Alternativa Esportes. Passamos para o Felipe Reis, proprietário da Alta Conexão e também narrador de futebol. Também na Alta Conexão. Depois, na segunda-feira, falamos com o nosso amigo, na segunda-feira, no caso, ontem, falamos com o nosso amigo Matheus Matos. Matheus Matos falou um pouquinho conosco com relação à sua gama de experiências. Na outra segunda-feira, da passada, falamos com Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, ex-Rádio Globo, também falou um pouquinho com a gente com relação também à sua experiência de mercado aí. Ele que é professor de geografia e também jornalista formado. E também na quinta-feira passada falamos com Christian Gama. Christian Gama, dono da Gama Esportiva, também falou um pouquinho com a gente, empreendedor, radialista, enfim, falou muito com relação toda a sua estrutura, como formar uma rádio, como fazer uma rádio, como colocar a rádio no ar. Falou um pouquinho de cada coisa o Christian Gama. Ontem falamos com o Matheus Matos, né? Repórter, jornalista, tá como colunista de um site esportivo, enfim, falamos muita coisa, muita gama de conhecimento para você que deseja entrar nessa área, assim como em outras áreas, nós vamos trazer aqui, ok? Vamos trazer agora um empresário na realidade, um
um cabeleireiro, não, um barbeiro. Vamos trazer aqui, ver como é que foi o investimento dele, vamos falar com ele, vamos falar também com uma empresária no ramo têxtil, né, do ramo aí com relação às roupas, né, quem fabrica roupa. A gente vai falar realmente com ela, vamos pegar um pouquinho aí da história de cada um. Lembrando que a gente já fez muita gente boa, né, tem muita coisa boa aí no perfil, podem voltar aí um pouquinho que vocês vão verificar certinho, beleza? Alô, grande abraço, Márcio Villanova, Juliana Caldas, Simone, grande abraço, Simone Freitas, Sérgio, grande abraço. Quem tá aqui mais? Notebook. Ô, Lucas, pelo celular, Lucas. Notebook não dá. Valeu, grande abraço, Juliana. Quem tá aqui? Boa galera. Opa, grande abraço, Lucas. Vai pelo celular. Beleza? Que notebook não dá. Alternativa pelo notebook. É por isso que não tem como eu te chamar. Eu só consigo ver você no comentário, mas não consigo te chamar, Lucão. Vai pelo celular que pra mim fica melhor, beleza? Grande abraço, Sérgio, Simone, Juliana, Márcio Villanova, Matheus Carneiro. Valeu, Matheusão, tamo junto. Deixa eu dar aqui o like aqui pra você. Tamo junto, meu camarada. Esperar aqui o Lucas somente entrar pelo celular. Celular é melhor pra eu poder chamar o Lucas, beleza? Bom, pessoal que tá chegando, muito obrigado desde já. Batemos 13 mil visualizações na última... Opa, celular. Tenta sair do notebook de repente, Lucas, que eu não sei o que tá aqui pra mim. Eu tô conseguindo apenas excluir seu comentário, te bloquear, mas não conseguindo te chamar. Eita. Opa, porque não pode cair o celular. Opa, vamos lá. Ok, melhorou. Eu não consigo te adicionar daqui, Lucão. Se puder sair, de repente, entrar novamente, ou sair do notebook, enfim, entrar novamente pelo celular, pra você aparecer aqui em cima pra mim, pra eu poder te adicionar ou te puxar pelo comentário. Que no momento eu consigo somente te bloquear da live, beleza? E fixar seu comentário também. Bom, lembrando, né, como eu tinha dito, né, hoje é o dia de... agora sim, Lucão, achou? Beleza, adicionando. Adicionando aqui em cima. Opa, que é isso? Agora vai. Tá adicionando aqui em cima. Vê se apareceu. Opa, conectando. Que maravilha! Agora foi. Agora foi. Isso. A tua câmera tá assim pra mim. Eu tô em pé. Vê se tu consegue colocar o seu celular em pé. Se conseguir colocar em pé, vai ficar show de bola certinho. Grande abraço aí pro Johnny, o Santos, meu camarada Santos. Grande abraço, tamo junto. E aí, Simone, grande abraço pro pessoal que tá chegando. Bom, hoje é dia de entrevistar o meu camarada Lucas Araújo, que hoje tá de folga da Super Rádio Tupi, mas tá na correria porque o cara quer casar. O cara quer casar aí pós-pandemia, já tá avisando tudo, e por isso que ele vai falar um pouquinho com a gente com relação à sua gama de experiências, né? Lembrando que a gente está entrevistando profissionais da Baixada Fluminense, mais precisamente de São João de Meriti. O Lucas é de Belford Roxo, mas a gente também abrange aí toda a galera da Baixada Fluminense, e ele também é repórter da Super Rádio Tupi, formado em jornalismo. Enfim, vai falar um pouquinho com relação a toda a sua gama de experiências, principalmente na rádio, na Super Rádio Tupi. Grande abraço, Lucas, é um prazer e muito obrigado desde já pela sua disponibilidade em falar conosco, abrilhantando mais um programa aí do Quarentena com o Neto, que já é nosso 25º programa, com lives assim de perfil para perfil. Apenas o que importa na realidade não é página, nem alguma monetização do Instagram, é apenas, na realidade, o conteúdo. O que importa é o conteúdo, o que importa é falar da vida profissional da pessoa que é convidada, e desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. E se você puder virar o seu celular assim, eu tô te enxergando assim, não sei se o pessoal tá vendo o Lucas assim, de lado. Você tá me vendo cortado, né? É isso? Não, eu tô te vendo inteiro, só que você tá deitado pra mim. Você, aqui, agora a gente tá igual, ó. A gente tá assim. Você deve estar com o celular de lado, aí no caso... Tô com o celular deitado. Então se quiser colocar o celular em pé, pode colocar em pé. Pode colocar ele em pé. Tá, deixa eu consegue? colocar ele em pé que ele tá... Consigo. Pera aí, deixa eu colocar ele em pé. Então, para ficar melhor, a gente coloca ele em pé. Aí fica melhor. Beleza, espetacular. Show de bola. Maravilha. Melhorou agora? Excelente, Lucas. Melhor impossível.
Bom, Lucão, agora é hora de você se apresentar para quem ainda não te conhece ou te conhece, na realidade, só pela voz aí na Rádio Utopia, acaba que não te identifica, não associa voz à pessoa. Então, fica à vontade, se apresenta, o espaço é seu e muito obrigado pela disponibilidade. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Tudo bem com a família? Como é que estão as coisas aí? Tudo certinho, firme e forte aí, agora fazendo esse outro projeto aí, né, nessas lives aí, todos os dias. Vai dar certo, se Deus quiser. Tá me ouvindo bem, né? Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Te ouço bem, te vejo bem. Show de bola, show de bola. Bom, para quem está acompanhando a live agora, eu sou Lucas Araújo, jornalista formado pela Universidade do Grande Rio, hoje trabalhando como repórter da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Comecei, como todo mundo que trabalha em rádio começa, que é em rádio comunitária, fazendo TV comunitária, e hoje trabalhando em vários programas da Super Rádio Tupi, Show do Apolinho, Patrulha da Cidade, Cidinha Campos. Patrulha da Cidade é o programa que eu mais faço na rádio, por se tratar de jornalismo policial. Então, como eu faço um horário mais matinal na cobertura policial e política, geralmente eu faço Patrulha da Cidade. Então, geralmente aquela pessoa de acima de 30 anos, 40 anos que escuta, eu acho até que tem pessoas que ouvem a Patrulha abaixo dos 20, 30 anos, mas eu acho que é muito pouco. Então, o público-alvo da Patrulha é um público mais acima de 30 a 40 anos. Mesmo assim, a gente já consegue atingir um público legal. A gente está batendo aí quase 1 milhão de ouvintes por minuto. Então, geralmente, as pessoas que me escutam pela Patrulha são as pessoas com essa faixa etária. Bom, hoje, trabalhando muito, né, para marcar essa entrevista com o Matheus, foi uma correria. O Matheus sabe muito bem disso. E a gente que está nessa correria de rádio, de jornalismo, de cobertura policial, sabe que é uma correria diária, né, Matheus? É verdade, um pouquinho da história, na realidade, do Lucas Araújo. Ô, Lucas, quando que começou essa sua questão por rádio, né? Esse seu gosto por rádio? Como é que começou aí essa sua vocação, enfim, toda a sua história com rádio, quando e como começou? Cara, na verdade, meu pai foi meu grande mecenas, né? Foi o meu grande influenciador. Eu tenho dois anjos na minha vida, que é meu pai e minha mãe, que foram as pessoas que me influenciaram muito na carreira que eu segui. Porque desde criança a gente sempre, com aquele coisa de parar a festa de família, comunicação, sempre bem comunicativo. E meu pai sempre investindo em mim, sempre conversando comigo, falando, olha, você tem que ser jornalista, você tem que trabalhar com comunicação, você tem que trabalhar com rádio, com televisão, com produção, ou até com internet. Enfim, na época a internet estava começando, engateando a ter vídeo pela internet. E a gente sempre produziu vídeo amador em casa. E meu pai me levava, ele também era radialista, trabalhava com rádio comunitária, me levava para os estúdios. Eu sempre fiz ali um teste, 2 testes. As pessoas gostavam da minha voz, da minha participação, gostavam do tipo de conteúdo que eu fazia, gostavam das coisas que eu falava. Eu sempre tive muita facilidade para fazer amizade com as pessoas, para ter uma boa comunicação com personalidades não só do microfone, mas também personalidades políticas. Eu venho de uma família de uma vertente política, então isso me facilitou muito na questão de comunicar, de conseguir contatos, de fazer network. Eu sempre falo com as pessoas que converso que é muito importante fazer network. Um jornalista sem fonte não exerce um bom trabalho, não executa um bom trabalho. Então, para você fazer um bom trabalho de apuração, de matéria, de reportagem, é importante que você tenha network, ou seja, que você tenha contatos. É importante que você vá numa delegacia, por exemplo, e registre o contato daquele delegado que você entrevistou. Ele pode ser chato, pode ser arrogante, e tem muita gente que trabalha nessa parte burocrática interna da polícia, que geralmente é difícil chegar, ou então que dificulta um jornalista acessar um tipo de comunicação, mas é importante que você mantenha um tipo de contato com essa pessoa. Por exemplo, hoje eu fiz amizade com a delegada federal Paula Néria Albuquerque. Ela prendeu em 15 dias 3 pedófilos. Então isso para o Rio de Janeiro, para o momento que a gente está vivendo, é muito importante. Então a gente já está aqui batendo bola, falando sobre novas pautas, novas coberturas e fala também sobre o trabalho do Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que é o grupo que ela comanda dentro da Polícia Federal. Ou seja, esse tipo de contato é muito importante para você exercer dentro da tua profissão. E é assim que a gente foi galgando o nosso espaço, principalmente da Rádio Tupi, que é a casa que eu estou hoje. Sensacional. E depois, né, você falou aí com relação ao seu pai, o gosto, né, pelo rádio começara ali na sua infância, com seu pai que foi seu grande incentivador na comunicação.
Quando que você viu que esse teu lado comunicador, esse seu jeito de comunicar e principalmente o seu gosto de rádio, quando que você viu que isso te traria uma profissão? Rapaz, eu posso falar para você com todo o coração, Matheus, foi desde criança que a gente, como eu falei, desde criança eu sempre tive essa veia de comunicador, sempre tive essa questão de estar em festa de família, de poder conversar com as pessoas, de poder brincar de ser apresentador de televisão, de ser apresentador de rádio. Aliás, muitas pessoas falam, até dentro da própria Rádio Tupi hoje, que eu tinha que ir para o vídeo. Se alguém apareceu com uma proposta, evidentemente que a gente vai avaliar. Mas a minha prioridade hoje, evidentemente, que é a casa que me deu a oportunidade de exercer meu trabalho, que é a Rádio Tupi, mas desde criança, sempre as pessoas elogiando a minha forma de comunicar, a minha forma de expressar as palavras. Para você ser um bom comunicador, ser um bom jornalista, você precisa, evidentemente, ter uma boa dicção, ter uma boa oratória, saber desenvolver um assunto. Então, para você ter a capacidade de comunicação, eu costumo dizer que o sol nasceu para todos, mas evidentemente que tem talentos que você precisa desenvolver, você não pode ficar escondido atrás de um balcão. Então, se você sonha em apresentar, por exemplo, um jornal nacional, você tem que lutar para isso, tem que treinar para isso, estudar para isso. Você não pode sonhar em ser um William Bonner da vida e ficar atrás do computador de casa, dentro do seu quarto, e esperar que as coisas aconteçam. Eu corri atrás, investi em mim mesmo, contei com a ajuda da minha família. A minha família foi muito importante no desenvolvimento da minha carreira. Minha mãe me influenciou muito, meu pai me influenciou muito. E hoje eu desfruto dessa questão familiar, que é muito importante também, e foi muito importante para a escolha da minha carreira, principalmente na parte da infância. Porque foi ali com os 15, 16, 15, 14 anos que eu decidi que de fato ia ser jornalista. Eu tinha uns 13, 12 anos, eu estava em dúvida se eu ia ser jornalista, se eu ia trabalhar com algum tipo de produção interna, ou ia trabalhar fazendo direito, até para ser um advogado mesmo, mas acabou que eu não tinha como. Deus já tinha preparado a minha história, que era ser jornalista. Aliás, é muito importante você entregar sua vida na mão de Deus num momento tão importante, que é o seu momento de crescimento profissional. Então, sem Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Exatamente, excelente aí o relato do Lucas. Lucas, exatamente nesse princípio aí, você realmente já veio com uma boa oratória, uma boa comunicação, já veio com uma vocação, realmente é a sua vocação, trabalhar em rádio, ser radialista e principalmente jornalista, né? E quando que foi a atitude, ou como que foi a atitude de ser realmente jornalista, de fazer a faculdade de jornalismo? Porque me fala aí como é que foi essa história. Ali foi ao término, exatamente ao término do seu ensino médio direto para a faculdade, ou como é que foi? Não foi direto, não. Não foi direto. Eu já sabia que eu ia ser jornalista, mas não foi direto, não. Eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei mais ou menos um ano parado, trabalhando diretamente com meu pai. Isso foi em 2013, 2012, 2013, por aí. Eu tinha uns 17, 18 anos, 17 para 18 anos, e galgando um espaço dentro do mercado de trabalho, ainda mesmo que novo, né? Evidentemente que você com 18, 17 anos, você tem pouquíssima experiência, você não consegue, evidentemente que pouquíssimo lugar no mercado de trabalho, você vai ser um assessorista, você vai trabalhar dentro do escritório, você não vai conseguir um lugar de evidência, como hoje, graças a Deus, eu tenho conseguido, como ocupar o microfone de uma rádio muito importante, que é a Rádio Tupi, com 17 anos. Acho muito difícil. Mas Deus permitiu que isso acontecesse para que eu ganhasse experiência, e foi com mais ou menos 14 para 15 anos que eu decidi, então, seguir a carreira jornalística. Eu terminei meu ensino médio, parti para a conversa com a família. Olha, vou seguir esse ramo, vou escolher a faculdade. Eles me apoiaram, evidentemente. Meu pai conversou comigo, falou: olha, você nasceu para isso, você não pode fugir da tua essência. Caso a minha vida de jornalista não desse certo. Então, eu tentei alguma coisa envolvendo direito, envolvendo assessoria de imprensa, não só, claro, para você ser assessor de imprensa, você tem que ser jornalista, mas existem outros cursos que você pode fazer, que você chega a uma assessoria, ou de imprensa ou de comunicação, evidentemente, mas foi mais ou menos com essa idade, depois do ensino médio, que eu escolhi, que eu sentei com a família e falei: olha,
é isso que eu quero ser, essa profissão que eu quero exercer para minha vida. Eu amo fazer isso aqui. E ao passar do tempo na faculdade, eu já tenho aí 1 ano e meio de formado, me formei em 2019, e nessa parte de formação que veio justamente a primeira oportunidade de ir para Tupi. Então, trabalhar, estudar, foi uma experiência fantástica para mim, porque eu estudava aquilo que eu amava e trabalhava com aquilo que eu amava. Evidentemente que tem uma parte da faculdade que você, pô, pelo amor de Deus, acaba com isso aqui. Mas foi muito importante essa trajetória para mim, principalmente no desenvolvimento profissional e humano. Você passa a valorizar coisas pequenas, que, por exemplo, que é uma sala de aula ou um professor que marcou sua vida, é nesse momento da dificuldade que você está ali trabalhando e estudando ao mesmo tempo, e você passa um sufoco, um sufoco psicológico, financeiro, são vários problemas que você passa, principalmente no tempo de TCC. Mas foram experiências que marcaram a minha vida, e foi mais ou menos nessa faixa etária aí que a gente conseguiu percorrer, agora a gente está aí nessa leva para só crescer na família Tupi. Sensacional. Beleza, mas aí você realmente foi influenciado pelo seu pai, já tinha esse seu lado vocacional, já tinha realmente ser um bom comunicador, já foi evoluindo o seu talento, o seu dom, mas alguém de dentro de alguma rádio, algum jornalista te inspirou ou te inspira até hoje, enfim, você é jornalista, lógico, pela sua decisão, mas alguém é referência? Cara, eu tenho várias referências. Paulo Francis, Augusto Nunes, que é um cara que para mim que é uma referência grandiosíssima, mas em termos de referência hoje, referência viva, que eu trabalho diretamente com ele, que eu tenho essa oportunidade de estar com ele praticamente todos os dias, e posso chamar ele de meu amigo. Inclusive a gente até brinca, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente até fica brincando com ele. Pô, é o Luiz Ribeiro, cara. O Luiz Ribeiro que é o cara que mais, sabe, eu não tenho palavras para definir o que ele representa na minha vida como jornalista e como pessoa. Ele conseguiu colocar em mim não só a essência dele como jornalista. Para quem não sabe, o Luiz Ribeiro, apresentador do Radar Tupi, e foi fundador de programas como o Balanço Geral na TV Record, foi funcionário da Rádio Bandeirantes, fundou a Rádio RCI, que hoje é uma das maiores rádios do estado do Paraná. Então foi um cara muito importante na minha carreira, não só como pessoa, não só como profissional, perdão, mas como pessoa. Me ensinou muita coisa, me ensinou a tratar uma fonte, me ensinou a tratar pessoas. Então o Luiz tem essa questão muito humana com ele. Agora, a pessoa responsável, as pessoas falam, tem um ditado que costuma dizer que quem não tem gratidão não tem caráter. O responsável por me levar para a Rádio Tupi foi o Marcos Frederico, que hoje é o coordenador de carnaval da Rádio Tupi. Na época ele era o diretor de jornalismo da rádio. Ele foi o cara que confiou em mim. O cara que eu tenho uma gratidão imensa até hoje. A gente trabalha junto ainda. Hoje ele trabalha na produção da Rádio Tupi. Mas ainda vejo ele como uma grande referência, não só no mercado de trabalho, mas também como pessoa. O que ele representa para mim, o que ele fez na minha vida, foi muito importante. O cara que me deu a oportunidade de falar no rádio foi ele. Eu lembro até hoje que é até engraçado. Foi uma entrada que eu fiz no show do Apolinho, que eu fiz uma entrada com a previsão do tempo. Marcos Frederico me chamou e falou: você vai entrar porque você está preparado. Eu falei, pô, mas eu nem treinei ainda, nem tinha nem feito treinamento naquela época. Estou falando de 2 anos atrás, 2 anos e meio. Eu tinha costume com rádio, mas não costume de falar para uma rádio que tinha uma audiência muito grande, que era a Rádio Tupi. E o Marcos Frederico, ele foi esse cara sensacional que me deu essa oportunidade de poder estrear no microfone. De lá para cá, graças a Deus, o Espírito Santo tem agido na minha vida de forma grandiosamente, cara. Então, para definir o que Deus tem feito na minha vida, falta palavras, falta palavras. Sensacional um pouquinho aí da história do Lucas Araújo. Ô, Lucão, e como que foi, agora falando de investimento em mão de obra, né? Querendo ou não, você realmente teve investimento com relação à faculdade, enfim, com relação a algum gasto, de repente algum curso fora, não sei, mas como que foi para investir, né? Tanto para entrar na Super Rádio Tupi, ou como para fazer também toda a faculdade de jornalismo? Como é que foi esse investimento, essa mão de obra aí sua? Olha, Matheus, para falar, para falar a verdade, irmão, eu gastei. Você gasta em média numa faculdade de jornalismo 60 mil. 60 mil contando tudo, os 4 anos.
Evidentemente que você consegue parcelar, você consegue entrar em acordo com a faculdade, fazer várias promoções. Eu, por exemplo, estou vendo uma promoção para minha noiva começar a faculdade dela. Você investir em você, investir nos seus estudos, nunca é um gasto. Investir na tua educação, na tua formação, nunca é gasto, é investimento. O que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que educação pessoal, inclusive, nunca é gasto, é sempre investimento. Quando você investe em você, investe na tua formação, você investe no teu futuro. Então, quando você investe em você, você tem fé no seu futuro. Você coloca a sua mão direita sobre o seu futuro. Evidentemente que a gente encontra crises pelo caminho, percalços pelo caminho, você encontra problemas com as pessoas, o ego é muito grande, o problema interpessoal, de relacionamento com as pessoas é muito grande, e você encontra esse tipo de pedra pelo caminho. Mas quando você coloca um foco dentro da sua vida, dentro da sua formação, você consegue avançar. Então a dica que eu quero deixar para quem está assistindo a gente nesse momento não desista daquilo que você almeja. Se você sonhou, se você sonha em ser jornalista, apesar da idade, eu estudei com pessoas que tinham 40 anos, 50 anos, que hoje estão no mercado de trabalho, apesar da idade. Apesar da idade. E estudei também com pessoas que desistiram da carreira e foram para outro mercado de trabalho. Agora, evidentemente que você precisa acreditar naquilo que você quer. Eu acreditei, investi, guardamos dinheiro, contei com a ajuda, evidentemente, da família, e a gente alcançou esse objetivo. Eu achei, sinceramente, teve uma fase da minha carreira acadêmica, quando eu comecei mais ou menos no sétimo, sexto período da faculdade, evidentemente que já tem alguns anos, que eu ia desistir. E eu achei que eu ia desistir porque eu já estava começando a trabalhar em outro mercado, evidentemente, e estudar. Eu falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Mas o que a gente tem que parar para pensar é que isso é a vida que coloca dentro do seu coração para que seja um treinamento. A vida é um treinamento, a vida é uma escola. Então você aprende com cada degrau que você vai subindo. Então se você não acreditar nos seus sonhos, infelizmente sua vida não vai para frente. Sensacional! Ô, Lucas, hoje a gente vive primeiramente, né, na realidade, abração para todo mundo que tá chegando, o Júlio Bemoura, o Luiz Borges, gente boníssima, Ana Condeixa, o Félix Mascarenhas, uma galera, o Lucas, tá passando por aqui por cima, mandar um abraço para todo mundo, tamo junto. E agora vamos falar com relação à pandemia, né? Hoje a gente vive uma pandemia, né, que é o coronavírus, né, devido ao vírus do corona, e é uma reclusão, né? Há ainda uma reclusão social. Quero saber o que a pandemia afetou na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, principalmente na vida profissional, o que a pandemia afetou nos seus trabalhos. Ô, Matheus, muda principalmente na rotina. A rotina do jornalista mudou muito com essa pandemia. Evidentemente que a gente está na linha de frente da cobertura, o jornalismo, a informação no meio da pandemia, no meio de uma guerra ou no meio de uma epidemia, que é uma coisa mais leve, ela não pode parar. Você tem que levar informação para quem está acompanhando isso de fora. Ou seja, quem está em casa, que está na quarentena, no isolamento, como a gente está fazendo aqui, quarentena com o neto. As pessoas têm, por exemplo, tem pessoas que estão em casa hoje que têm uma doença crônica, que tem um problema respiratório, ou já é de idade, que está acompanhando essa live, que tem um problema, ou seja, não pode sair da quarentena, não pode sair do isolamento social. Então, para essa pessoa, a coisa é mais agressiva. E a informação precisa chegar nessa pessoa. Quem é que vai levar a informação? Somos nós, jornalistas. Evidentemente que a gente está na linha de frente, mas nós precisamos nos cuidar. Então, a Rádio Tupi, ela ofereceu todo o equipamento de proteção individual, todo o EPI, máscara, álcool em gel, proteção para mão, para luva, os carros. A rádio foi toda higienizada. Aliás, é muito importante ressaltar isso. A Rádio Tupi foi a primeira rádio do Brasil a passar por higienização. É a primeira rádio do Brasil. A gente leva isso com muito orgulho porque foi aquela substância que veio da China, que é o quaternário de amônia de quinta categoria, que é a única substância hoje capaz de matar o coronavírus em relação à higienização de remédios. E a Rádio Tupi foi pioneira nessa higienização. Mais uma vez que a gente saiu na frente. Então a rotina muda um pouco. A gente hoje está sob uma escala especial. A gente está um dia na rádio, outro em casa. Por que as pessoas podem pensar um dia na rádio, outro em casa, mas isso não vai impedir de você ser infectado? Na verdade, você impede a velocidade do contágio. Então, por exemplo, se eu tenho oportunidade hoje, oportunidade não, ó, a palavra que eu usei. Estou com a palavra oportunidade na cabeça e acaba repetindo na nossa mente. Se você tem a possibilidade
de ser infectado pela Covid-19 numa terça-feira, você não pega, por exemplo, o jornalista que pega o metrô, ele pega a Covid no metrô. Então, ele reduz a possibilidade da velocidade do contágio. Se ele pegou na terça-feira, ele não vai pegar porque ele está de home office, está trabalhando em casa. Então, a meta hoje, tanto das empresas de comunicação quanto até do poder público, é diminuir a velocidade do contágio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, vamos falar da capital fluminense, que hoje é a região mais afetada pelo coronavírus. A velocidade do contágio no coronavírus estava 0,09, caiu para 0,06, depois para 0,03 e hoje 0,031. É meio complicado, mas reduziu. Então, essas medidas de restrição que ajudaram os profissionais de serviços essenciais, como o jornalista entra nesses serviços, a diminuir esse contágio. Entendi. Com relação, né, hoje você já é formado em jornalista, Sim. né? Hoje também, em jornalismo, perdão, você já é jornalista e hoje você também já está há quase 2 anos aí, né, na ativa, se eu não me engano, né, na Super Rádio Tupi. E com relação aos seus futuros planos e projetos, né, visando pós-pandemia, enfim, visando 2021, visando uma pós-graduação, de repente, não sei, com relação aos seus futuros planos e projetos, tanto particular, se quiser você citar, mas principalmente do seu lado profissional, fica à vontade em falar. Ô, Matheus, a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, né? Só Deus sabe daquilo que vai acontecer para o futuro. Mas o homem faz planos. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Evidentemente que a gente planeja. Eu tenho planos, alguns projetos em mãos, alguns, evidentemente que a gente não pode nem citar por questões profissionais, mas a gente tem planos, faz metas, traça metas. Eu hoje tenho um plano, tenho um projeto de vida que está focado justamente no jornalismo. Eu pretendo focar muito nessa parte que eu estou investindo, mas a questão que vai ser fundamental no crescimento da minha carreira vai continuar sendo a Rádio Tupi. Hoje a Rádio Tupi é a casa que eu vejo um crescimento muito grande. Tenho tido oportunidade de grandes comunicadores da Rádio Tupi, poxa, eternamente grato a José Carlos Araújo, que quando a primeira vez que eu saí da rádio, foi um dos caras responsáveis por eu ter voltado. Só para explicar para quem está acompanhando, eu não saí porque eu fui demitido. Eu saí porque eu cheguei na rádio como estagiário. O contrato de estágio acabou e o Marcos Frederico, que era o diretor de jornalismo, e o José Carlos Araújo, o garotinho que eu tenho uma amizade até hoje muito grande, foram na direção da Rádio Tupi e falaram, olha, a gente vai perder um grande talento, uma pessoa que está crescendo. E a Rádio Tupi, a direção da Rádio Tupi entendeu que eu deveria voltar. Então, quando foi em agosto do ano passado, No ano passado eu retornei para a Rádio Tupi para ser contratado. Eu tirei férias, fiquei um mês em casa, mas no coração sabendo que eu ia voltar. Tanto que quando eu voltei para a Rádio Tupi, as pessoas me perguntaram se eu estava de férias. Pô, e aí, como é que foi de férias? Eu falei, não, cara, não estava de férias não, tinha saído da rádio. O contrato tinha acabado, eu saí, agora voltei para ser contratado. Então aquilo ali foi uma grande surpresa, até para as pessoas que estavam dentro da rádio, porque elas achavam que eu estava de férias. Mas não, tinha saído. Então, hoje, a meta para hoje é crescer dentro da casa que me deu a maior oportunidade da minha vida na minha graduação. Então, porque eu recebi um presente de Deus que poucos profissionais recebem, Matheus. Eu me formei e já entrei no mercado de trabalho. Então, é um presente, uma oportunidade que Deus te dá, que a gente tem que ser grato, muito grato. Eu sempre coloco, algumas pessoas podem falar, coloca Deus em tudo. Cara, mas a minha vida está na mão de Deus. Eu sou um cara extremamente evangélico, eu sou extremamente voltado a questões não religiosas, que religião mata o homem, né? Então, as frases que dizem que a religião às vezes pode se tornar o câncer do mundo. Eu diria que eu sou um cara voltado para questões divinas. Eu sou um cara que tem muita gratidão ao que Deus tem feito na minha vida, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que pertencem à minha família também. Sensacional. Ô, Lucas, agora é hora do TR. É hora do toque rápido, né? Já partindo aí para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. É o seguinte, Lucas Araújo por Lucas Araújo, beleza? É bem simples. É igual, parafraseando, né, uma referência que eu tenho, né, na TV, que é a Marília Gabriela, e também ao Ale Oliveira, que hoje faz na internet, no seu canal lá do The Sol, enfim, do Ale Oliveira.
a gente vai fazer o quê? Eu te dou duas opções, eu te faço uma pergunta direta e você responde na lata, sem titubear, sem pensar muito, beleza? Vamos lá. Vamos embora então. Lucas Araújo por Lucas Araújo, jornalista ou radialista? Podendo ser os dois, né? Caramba, cara, tu me pegou, hein? Pô, rádio é cachaça, né, cara? Rádio vicia. Quando fui para Tupi, eu achei que eu ia ser jornalista, mas eu acabei me tornando radialista. Peguei algumas coisas, algumas características de radialista que tem diferença. Algumas pessoas podem assimilar, mas nem todo jornalista é radialista, e nem todo radialista é jornalista. Agora, mas que você me pegou, mas eu vou escolher jornalista. Rádio ou internet? Rádio. Repórter ou setorista? Setorista é um cara que está bem encaminhado também. A gente tem muitos setoristas muito bons lá na Rádio Tupi. André Marques, Marcos Coelho, que para mim o Marcos Coelho é hoje uma das grandes revelações do jornalismo esportivo. Mas, repórter, Colunista ou plantonista? colunista, Entrevistar ou ser entrevistada? entrevistar. Amo entrevistar. Amo contar histórias, amo entender as pessoas e amo saber o que as pessoas têm para contar. Entrevistar sempre. Se eu não fosse jornalista, eu seria? Vai rir da minha cara, mas eu seria com certeza um político. Político. Uma Certamente. música. Uma música? Rapaz, uma música. Ah, tem muitas, cara. Uma música. Deixa eu pensar aqui. Me dá só um minutinho. Que eu vou pensar numa música bem bonita que me inspira muito. A Resplendor, do Marco Teles. Uma frase. Uma frase. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu sonho é? Não entendi? Meu sonho é? Crescer profissionalmente, continuar servindo a Rádio Tupi e viver os planos que Deus tem para mim. Sensacional, senhoras e senhores. Esse foi Lucas Araújo, galera. Que beleza! Lucão, agora para a gente já ir terminando a nossa entrevista, queria perguntar para você o que você indica, né? Hoje você já é um jornalista formado, hoje você já dentro da Super Rádio Tupi, da Seleção Brasileira do Rádio, o que você indica para quem quer ter uma carreira parecida com a do Lucas Araújo? Para quem quer começar, que completa esse ano o ensino médio, enfim, que quer começar a entrar na carreira aí de jornalismo, investir nessa área. O que você indica para essa pessoa? Ó, primeiramente, você tem que ouvir rádio. Se você quer ser radialista ou jornalista, tanto radialista quanto jornalista, você precisa ouvir rádio. Você precisa estar inteiramente antenado ao que acontece, não numa questão de entretenimento, mas de questão de jornalismo, entender o que é o cerne da notícia, entender o que é uma hipótese, entender o que é contar uma história, entender uma história, os dois lados de um fato, que todo fato tem dois lados. Tem a minha verdade e a sua verdade. Só que eu costumo dizer que tem três fatos, tem três lados. Tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade verdadeira que ninguém sabe. Então, a verdade verdadeira que você tem que transmitir na sua carreira de jornalista. Ou seja, você tem que decifrar aquilo que de fato o ouvinte tem interesse de consumir, de ouvir ou de assistir quando a gente fala de televisão. Primeiramente, para quem quer seguir carreira de jornalista, gostar. Se você não gostar da carreira de jornalista, você não vai evoluir na carreira. Eu conheço muita gente que se iludiu muito, que começou a faculdade de jornalismo e partiu para outro mercado de trabalho, ou então que se formou e não seguiu carreira, foi fazer psicologia, foi fazer pós-graduação em assessoria, não seguiu de fato a carreira porque se iludiu muito com a carreira. Mas hoje é de fato entender o que é o jornalismo, o que é a relação de fazer plantão na porta de delegacia, o que é ficar correndo atrás de policial, o que é fazer cobertura de operação policial, o que é ficar em cima de pauta política, cobrando assessor, cobrando o prefeito, cobrando o vereador, um deputado, ser chato mesmo com esses assessores para a gente arrancar a informação deles. Então, tem hora que você tem que ser, não diria nem exigente, mas insistente na obtenção de uma informação. Porque uma boa informação passada é uma informação com detalhes. Se você tem detalhes diferente daquilo que outro jornalista já publicou,
você tem um material exclusivo. Eu, por exemplo, tinha um material nas mãos hoje, até um exemplo maravilhoso para se dar aqui, que foi nessa prisão que eu falei aqui no começo da live, na prisão desse pedófilo. Eu estive com a delegada Paula Nery, que é a delegada da Polícia Federal, e a gente conseguiu uma informação importantíssima dentro dessa operação, que um dos pedófilos presos era funcionário da Prefeitura de Itaguaí. Ele era agente de trânsito. Então, para a gente ter alcançado essa informação, não foi a polícia que passou essa informação, mas a gente conseguiu apurar juntamente com outras fontes, além da Polícia Federal, e conseguiu chegar ao fato de que ele era realmente servidor público, ou seja, o que engrandece a sua matéria. Ou seja, a minha manchete já não foi mais a prisão dele, foi o fato de um servidor público guardar em casa imagens de abuso sexual contra crianças. Então, para quem está se formando, precisa entender o cerne da notícia, o potencial da noticiabilidade. Então, você entendeu isso? É isso que te causa alegria, que, em minhas palavras, te dá ânimo, tesão. É isso que te faz ser uma pessoa feliz. Essa é a tua carreira. Faça jornalismo, faça uma faculdade, converse com a sua família, procure um curso básico, se você não tem hoje condições financeiras de pagar uma faculdade de jornalismo, mas é importante que você invista na sua formação. Se você não investir na sua formação, você vai chegar no mercado de trabalho e ninguém vai querer te treinar, porque hoje o mercado exige multipotencial. Hoje na Rádio Tupi a gente trabalha não só com FM, mas também com o vídeo. Hoje eu sou repórter de áudio e de vídeo. Eu gravo para as redes sociais da Super Rádio Tupi, mas também subo reportagens para o site da Tupi. Eu não fico esperando o pessoal do departamento da web ficar subindo as minhas reportagens. Eu mesmo vou lá, escrevo, subo e faço tudo com tranquilidade. Então, a pessoa que quer fazer jornalismo precisa entender isso. Precisa ser multifuncionalidade. Precisa entender o mercado de trabalho e precisa saber que nem tudo dentro da comunicação são flores. Você vai encontrar crises, você vai encontrar dificuldades financeiras, mas com treinamento, com formação pessoal, com agilidade. Eu falei aqui no começo da live também sobre formação de network, com contatos. Eu tenho certeza que essa pessoa tem tudo para crescer dentro do mercado da comunicação social. Maravilha, então aí os recados do Lucas Araújo para quem deseja ingressar e ter uma carreira de sucesso aí no jornalismo. Ô Lucas, agora é hora de você se despedir, né? Deixar seus contatos, seu Twitter, seu Instagram, seu Facebook, sua página, enfim, seu WhatsApp, o que você quiser deixar, você pode deixar, fica à vontade. Desde já muito, mas muito obrigado pela disponibilidade, uma entrevista enriquecedora, uma entrevista que realmente a gente consegue bombar aí, pegar de mais de 1000 visualizações. E, enfim, foi sensacional, um prazerzaço falar contigo. E aí, a gente vai se esbarrando aí nesses caminhos aí do jornalismo. Grande abraço, muito obrigado, Lucas. Obrigado você, meu irmão. Obrigado pelo convite de estar participando aqui na sua live. É muito importante esse trabalho que você está fazendo, trazendo várias pessoas com cada um com a sua experiência, cada um com a sua história, uma história para contar. Eu, que sou jornalista, conto muita história das pessoas, mas é difícil um jornalista contar a sua própria história, né? A gente está acostumado a contar histórias. Mas eu acho esse trabalho muito importante, que a gente leva para as pessoas uma visão daquilo que elas imaginam até de forma errada, uma visão que elas interpretam de maneira errada sobre a carreira de um jornalista. O jornalista hoje que vive uma crise de credibilidade muito grande por parte de alguns veículos que interpretam a notícia de forma errada ou levam ao consumidor daquela notícia a notícia mal interpretada. Então, hoje, uma profissão que está em descrédito e hoje as pessoas ainda assim consomem, ainda assim querem ser profissionais de comunicação, isso, para mim, é muito enriquecedor. O mercado, evidentemente, está saturado, mas está crescendo. O mercado está crescendo muito. Hoje nós temos mais um veículo dando oportunidade para jornalistas, para estagiários, CNN Brasil, rádios que estão abrindo pelo Brasil, rádios que estão para abrir no Rio de Janeiro. Notícias aí dizem que CBN está para abrir oportunidades. A Globo News pode se transformar numa rádio. Informações que estão rolando nos bastidores. A Globo News pode se tornar a Globo News FM. Temos a Band News FM. Nós temos a Super Rádio Tupi, que hoje, graças a Deus, líder de audiência. Mas é necessário que você acredite em você. É necessário que você acredite no seu potencial e realmente entenda o que de fato é
comunicação, jornalismo, rádio e televisão. Se você entende todos esses pilares, você consegue desenvolver, evidentemente, um bom trabalho. Sensacional aí, esse foi o Lucas Araújo, senhoras e senhores, que beleza. Lucão, antes de terminar aqui, bem tranquilo, né? Quer deixar seu Instagram, seu Twitter, seu... Deixar aqui, eu tenho me manifestado muito pelo Twitter também, eu geralmente coloco as reportagens, quando eu converso com alguma fonte, com alguma autoridade, uma informação que eu sempre publico também. Twitter, Lucas Araújo Tupi, @Lucas Araújo Tupi. Instagram também é a mesma coisa, Lucas Araújo Tupi, Lucas com C, né? Lucas com C, Lucas Araújo Tupi, tudo junto, @Lucas Araújo Tupi, Twitter e @Lucas Araújo Tupi, Instagram. Beleza, então esse foi o Lucas Araújo. Lucas, antes de terminar, antes de você sair, a gente sempre passa aqui o calendário das lives, que é o seguinte, o pessoal que já está aqui em cima, grande abraço a todo mundo, já saber os artistas, né, que vão se apresentar, beleza? Então, nós temos aqui na sexta-feira, no seu canal no YouTube, o Hungria, não sei se ele é rapper ou o MC, mas ele é o Hungria, vai se apresentar às 19 horas, às 7 horas da noite, na sexta-feira, dia 17 de julho. E no sábado, amigos do Lucas Araújo, Matheus e Cauã. Sábado, Matheus e Cauã, amigos do Lucas, às 20 horas também no seu canal no YouTube, beleza? E também, só para lembrar, a nota cultural de hoje, Portal 021, né? Tô lá, Portal 021 é um site de notícias assim, como tem outros sites aqui no estado do Rio, Portal 021, a gente está criando um grupo de jornalistas, está criando esse site e a gente espera ter muitos acessos. Então, para você que quer conhecer o nosso trabalho, é só digitar no Google Portal 021, no Twitter, Portal 021, no Instagram, Portal 021, aqui no Facebook, Portal 021, que você vai poder acessar com tranquilidade as nossas páginas, né? E o próprio nosso site, portal021.com.br, beleza? E semana que vem eu estarei sendo entrevistado, só não sei a data correta, pelo Christian Gama, dono da rádio Gama Esportiva. Vamos falar um pouquinho aí da nossa trajetória aí nas web rádios, enfim. Vamos falar na nossa trajetória aí em canais de YouTube, em portal e tudo mais. Vamos estar explicando aí para o pessoal que deseja conhecer um pouquinho mais do entrevistador Matheus Neto. Lembrando que também nós fizemos aqui essa 25ª oportunidade, né, 25ª live, aí hoje com o Lucas Araújo, e fizemos outros 24 programas com candidatos à Prefeitura de São João, com empresários, empreendedores de São João, com ex-candidatos a vereador de São João, empresários de vários ramos, tá? Tivemos veterinária, tivemos maquiadora, tivemos cerimonialista, tivemos também empresárias gourmet, né? Que é empresárias gastronômicas, né? Tanto aqui Legal, de São João quanto também de Fortaleza. Nós fizemos uma gama aí, Lucas. A gente pegou uma galera que a gente vê aí no Facebook e a gente acabou pegando e entrevistando. Se a pessoa topar, a gente vai em entrevista. Essa semana, amanhã não tem, porque amanhã o patrão, a gente tem um patrão aqui, eu respondo a duas situações, né? Ao público, principalmente, e também ao patrão número 1, que é o meu filho, que é o Benício. Amanhã, 3 meses do Benício, então amanhã não tem live, beleza? Já na quinta-feira, João Pedro Belize, jornalista, também radialista, passou pela RPC, pela Rádio Adorar, e hoje está encaminhando o seu trabalho para o YouTube, né? Hoje já é youtuber, está com um canal aí no início com 100 inscritos, mas está começando aí a sua carreira no YouTube, vai falar com a gente na quinta-feira às 19h30, belezinha? Então amanhã não tem, quinta-feira a gente volta, e semana que vem, semana da dança, semana de dançarinos. Apenas pessoas que estão envolvidas com dança, sejam formadas em dança, em faculdades, quanto também mestres de samba. A gente vai pegar, por exemplo, um mestre-sala da Inocente de Belford Roxo, vamos pegar, vamos falar com ele, enfim, vamos falar com muita gente boa, muita gente de alta qualidade. Lucas, tá espetacular, Lucas, tá sensacional, e a gente tá fazendo essa tem que entrevistar nosso... O Matheus, pode falar. Você tem que entrevistar nosso amigo Emerson Santos, que está arrebentando na Flá TV. Tá arrebentando. Eu tentei, o cara tá mais difícil que o Bolsonaro de falar com eles, né? Tá muito complicado, porque eu mandei mensagem essa semana para ele, estavam conversando sobre a transmissão da Flá TV. Falei, pô, irmão, daqui a pouco tu tá mais difícil que falar que o Trump. Não, é verdade, ele tá muito... Falar com o Lucas Araújo já é difícil. Agora falar com o Emerson Santos, meu amigo, é mais fácil procurar o Bolsonaro, porque o Emerson tá complicado aí de falar que ele tá trabalhando demais lá na... A gente remarcou essa live quantas vezes, Matheus? A gente... na realidade, duas vezes. Quase que eu remarco de novo hoje. Quando você mandou mensagem pra mim. Não?
Sério, quando você mandou mensagem para mim, eu estava dentro da sala da Polícia Federal fazendo a cobertura dessa operação. Falei, cara, não sei que horas eu vou sair daqui, tem que fazer a live com o Matheus hoje. Então é assim, Correria. correria. Correria, o que eu falei aqui Isso na que é live. gostoso. Isso que é gostoso. Cara, mas é isso que te desenvolve, cara, como profissional. É É isso que, sensacional. quanto mais você faz, mais você quer fazer. Você acorda pensando naquilo. Ok, então, um prazerzaço, Lucas, falar contigo. Então é isso aí, galera. Valeu. Até semana, na verdade, até quinta, né? Quinta, 7h30. E depois, Um abraço. na próxima semana, Semana da Dança. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado, Lucas. Tamo junto. Grande abraço. Valeu, irmão. Fica com Deus. Um abraço pra Quarentena ti. com o Neto.